Salmo 67. Que a paz de Jesus esteja sobre nós e a palavra dele penetre no nosso coração nessa manhã. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Salmo 67 nos fala sobre tantos temas, mas nós queremos destacar o propósito da bênção. Nós somos muito influenciados por uma mentalidade imediatista e egoísta, e quando a gente vai buscar a Deus e vamos a uma igreja, todos nós temos que vencer essa inclinação de achar que o mais importante é recebermos uma bênção. E às vezes nós oramos por bênção, pedimos bênçãos, mas nós perdemos de vista o propósito da bênção. A Bíblia diz que Deus, ele é a fonte de toda bênção. Deus é abençoador dos que o buscam. A Bíblia também diz que a maior bênção que nós podemos ter não é uma recompensa material, não é nenhuma cura, não é nenhum milagre. A maior bênção que nós podemos ter e devemos buscar é a bênção de caminhar, andar com Deus, de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus. E aí o texto fala isso, Salmo 67. O salmista, ele diz: seja Deus gracioso e nos abençoe. E ele coloca aí qual é a maior bênção. Ele diz: faça resplandecer sobre nós o seu rosto. A maior bênção é estarmos contemplando o rosto de Deus, o brilho da sua glória, conhecer quem ele é. Relacionamento íntimo com Deus é a maior bênção de todas. Conhecê-lo, contemplá-lo, adorá-lo, porque a adoração é a resposta que nós damos à revelação que nós temos de Deus. Nós devemos agradecer a Deus por todas as bênçãos, reconhecer que tudo vem dele, mas nós devemos nos lembrar que buscar a Deus deve ser motivado, acima de tudo, por quem ele é, para querer conhecê-lo cada dia mais. E aí o Salmo nos fala qual é o propósito da bênção. O propósito da bênção não termina em mim, em você. O propósito da bênção está no versículo 2 do Salmo 67. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Toda a revelação de Deus na minha e na sua vida, toda a bênção que Deus nos concede, tem um propósito. Ele quer que nós o glorifiquemos e resplandeçamos o conhecimento dele para todas as nações da terra. Deus te abençoa pensando em alcançar as nações. Deus se revela a nós pensando em salvar outros. Por isso, quando chamou Abraão, o Senhor falou: sê tu uma bênção. Não é apenas seja você um armazenador de bênçãos, mas seja você a bênção. Por quê? Porque todos os povos serão abençoados através da bênção que você será. Eu te abençoarei, Abraão, para que através de você todas as famílias da terra sejam abençoadas. Tudo que Deus tem feito na tua vida, se revelado a você, Ele está pensando em resplandecer a glória e o conhecimento dele a todas as nações da terra. E o conhecer a Deus tem a ver com pelo menos 4 áreas. Primeiro, Deus quer se revelar às nações, mostrando às nações o seu caminho. O versículo 2 diz: para que se conheça na terra o teu caminho. Não apenas que as nações e as pessoas que evangelizamos conheçam sobre um Deus, ou sobre as bênçãos de Deus, mas que as pessoas conheçam que andar com Deus é um caminho, é um relacionamento.
A Bíblia diz que a Moisés Deus revelou os seus caminhos, e a Israel os seus feitos. O propósito de Deus, quando me abençoa, se revela a mim, é que eu possa resplandecer o conhecimento do caminho de Deus a outras pessoas. Que outras pessoas, ao olhar para mim, aprendam a caminhar com Deus, a andar com Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os que andavam com Jesus no primeiro século eram chamados daqueles discípulos do caminho. Andar com Deus é um relacionamento, e quando Deus me abençoa, o propósito é que os povos conheçam o seu caminho. Em segundo lugar, o propósito é que os povos conheçam a sua salvação. Versículo 2 diz: em todas as nações que seja conhecida a tua salvação. As nações, as tribos, os povos, elas têm uma intuição colocada por Deus para, de alguma forma, buscar o sagrado. Mas apenas o Evangelho do Senhor Jesus, apenas os que conhecem a Yahvé, o Deus verdadeiro, podem anunciar às nações que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que não há salvação em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como diz o livro de Atos, nós precisamos anunciar às pessoas que a salvação está em Cristo, a salvação está em Jesus. É o sangue de Jesus que nos torna aceitos, que nos torna capazes de acessar a presença de Deus, se relacionar com Deus. A salvação não é apenas após a morte, mas a salvação é viver em Cristo, é a vida de Deus em nós. A vida eterna é conhecer a Jesus, é andar com Jesus, é saber quem Ele é. E quando Deus me abençoa e te abençoa, a bênção tem essa finalidade, que anunciemos às nações que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Em terceiro lugar, a bênção que Deus nos dá e a revelação dele é para que os povos também louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Versículo 3 diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Deus criou o homem para a sua glória, para adorá-lo. Fazer missões é levar o conhecimento da glória de Deus às nações. Nós oramos pela salvação dos povos, nós enviamos missionários, nós sustentamos, mantemos, porque nós queremos que todos os povos o adorem. E quando Deus te abençoa, querido, e você está buscando o Senhor e Ele é abençoador, pense que o propósito de Deus é que todos o louvem. Os povos, as nações, os que não conhecem o Senhor perto da gente, nós precisamos resplandecer o conhecimento de Deus, de tal maneira que as pessoas, ao olhar para nós, aprendam a louvar o Senhor, a glorificá-lo, a dar toda a glória e honra a Ele, a depender dEle, a confiar, louvar a Deus, a reconhecer quem Ele é e a sua dignidade. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, isso não tem a ver com a aparência física, isso tem a ver com duas coisas importantes: a capacidade de se relacionar com Ele e a capacidade de refletir a sua glória. Por isso Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Eu e você temos a essência de Deus em nós, essa capacidade de relacionamento uns com os outros e com Deus, e a capacidade de refleti-lo, porque você tem, amado, a imagem e semelhança de Deus na sua vida. Nós podemos e devemos, em toda a bênção que Deus nos dá, transformar isso em glória, em louvor ao nome do Senhor, cooperando para que todos os povos o louvem. E em quarto e último lugar, a bênção que Deus me dá e a revelação que eu tenho dele, também é para que todos os povos cresçam no temor de Deus. Versículo 7, concluindo o Salmo 67, o salmista também fala que Deus nos abençoou, faz com que a terra dê o seu fruto, versículo 6, mas versículo 7 ele diz que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Quando Deus abençoa a igreja, faz com que a gente experimente milagres, curas, momentos tão bons que Deus nos concede, não é para você guardar para você, ou se soberbecer, ou se sentir superior aos outros, e às vezes desprezar pessoas que ainda não conhecem a Deus. Não é isso, amado, mas Deus nos abençoa para que, ao olhar para nós, os povos aprendam a temer o Senhor. As pessoas precisam olhar para a igreja e aprender o temor de Deus em nós, não apenas aprender com a gente a celebrar, ou apenas a receber bênção,
Pessoas hoje transformaram a oração em algo utilitário. Ora por mim, ou eu vou orar para alcançar algo, como se fosse uma mágica, aprender algumas palavras para alcançar de Deus o que nós queremos. Nós estamos aqui nesta manhã de domingo para adorar o Senhor, para glorificá-lo, para conhecê-lo, que é a maior bênção, e para aprender ao conhecê-lo e ao ser abençoado, a transformar isso em temor de Deus na nossa vida, que as pessoas olhem para nós e aprendam a temer o Senhor. O Senhor Jesus fala isso no manual do reino de Deus, conhecido como Sermão do Monte, Mateus 5-7, quando ele fala que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mas lá em Romanos, o apóstolo Paulo, falando sobre Israel naquele tempo de dureza de coração, ele disse que o nome do Senhor era blasfemado por nossa causa. Que nós sejamos uma igreja, sejamos discípulos, filhos de Deus, que possam buscá-lo para conhecê-lo, para contemplar o seu rosto, buscar a sua face, como diz 2 Crônicas 7,14, e ao conhecê-lo mais e ser abençoado, possamos sempre orar para que isso se transforme em missões, em alcance de povos, línguas e nações, para que todos os povos o louvem, o temam, conheçam o seu caminho e conheçam a sua salvação, porque Ele tem nos abençoado. Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa de domingo, onde a Tua palavra rega o nosso coração, onde a Tua palavra também vem como semente ao coração de alguns. Que o Senhor nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e a tua salvação. Que Deus nos abençoe para que todos os homens cresçam no temor de Deus. A nossa oração nesta manhã é de gratidão pela maior bênção, que é te conhecer, e conhecer de maneira progressiva, mas também pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Somos gratos e oramos nessa manhã para que tudo que o Senhor tem revelado a nós e nos dado possa ser inspiração, motivação para amarmos as nações, os povos não alcançados, e sermos parceiros intencionais e intensos da obra missionária até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém.